de exílio, quando o povo judeu estava na Babilônia. E durante todo esse período foi um período complicado para a nação de Israel, para a nação de Judá. E é interessante nós apontarmos que em meio a um exílio, em meio a um período de dificuldade, em meio a um período onde não era favorável, em meio a um período onde você não estava no local onde Deus havia projetado para você, nascia um profeta. Em meio a um momento onde era desfavorável, nascia alguém que era usado como boca de Deus. Em meio a um momento onde aparentemente Deus não se fazia presente, existia um que queria falar no meio do povo através da voz de Deus. É interessante salientarmos que Ageu só tem 2 capítulos, mas são 2 capítulos de exortação. São 2 capítulos onde, através do ministério do profeta Ageu, Deus fala aos nossos corações em relação à construção do templo. Inclusive ele é denominado como profeta do templo. É interessante analisarmos esse texto e todo o livro de Ageu, se você tiver um tempo, eu peço que você leia em casa. É um livro interessantíssimo porque Ageu foi chamado, Ageu foi levantado com um propósito específico de exortar o povo pertinente à construção do templo. Tiago, como assim? O que você está me falando? Após o período de exílio do povo judeu na Babilônia, após os 70 anos concretizados, um decreto de Ciro publicamente faz com que os judeus voltem à sua terra original, justamente com o propósito de fazer com que eles construam um templo, de que a presença de Deus ela possa voltar a parar sobre a nação de Israel, sobre a nação de Judá. E Ageu é levantado com esse ministério específico, é levantado justamente para alertar o povo sobre a importância. E é interessante nós entendermos que após um período de 70 anos de provação, após um período de 70 anos onde o povo não estava no local onde eles foram designados, após todo esse tempo que Deus livre essas pessoas, elas voltam a cometer os mesmos erros que elas cometiam no passado. Elas voltam com a infidelidade, elas voltam a não dar importância e colocar como primazia a presença de Deus. É interessante nós olharmos esse texto porque as pessoas elas não conseguiam entender a necessidade da obra, a necessidade de colocar Deus como primazia, a necessidade de entender que acima das nossas vidas e das nossas necessidades existe um ministério, acima das nossas vidas e das nossas necessidades existe um Deus que exige primazia na adoração, existe um Deus que exige o primeiro lugar na nossa vida em todos os sentidos. E a gente foi levantado com esse ministério, foi levantado com esse propósito para poder alertar o povo acerca disso. O versículo 8 ele é bem explícito e o Juan fala aqui, foi uma das confirmações que eu tive durante esse culto sobre o processo. Subi o monte, trazei madeira e edificai a casa. Os propósitos divinos eles são estabelecidos mediante os processos que nós vivemos. Não existe propósito sem processo. O de repente de Deus não é no instalar de Deus, o de repente de Deus leva tempo para acontecer. O de repente de Deus ele acontece mediante os processos que nós vamos passando pela nossa vida. Não adianta eu receber uma promessa, não adianta eu receber uma palavra, não adianta eu sonhar sem que eu passe pelos processos que foram estabelecidos por Deus. Não existe propósito sem que exista um processo, sem que exista uma caminhada para seguir. E Ageu entendia isso. Ageu entendia que era necessário essas coisas, era necessário você se desprender de alguma coisa, inclusive do seu conforto, do seu bem-estar, para que você pudesse edificar a casa. O problema, trazendo essas mensagens para o dia de hoje, é que nós queremos inverter os caminhos. Nós queremos que a casa seja edificada antes de subir o monte para a madeira. A gente quer que a gente vem para o altar, a gente canta, a gente prega, a gente pula, a gente ora, e nós queremos manifestar a presença de Deus quando nem sequer nós subimos ao monte ainda que a gente vai fazer madeira. A presença de Deus ela é algo que você constrói com constância. O fato de você tocar no que é santo não te faz santo. O fato de você tocar no que é santo só te faz alguém que experimentou aquele que é santo por excelência. A mensagem que Deus ministrou no meu coração, talvez você tenha vindo aqui na quinta-feira falando, eu vou receber uma palavra de vitória, eu vou receber uma palavra que vai abrir uma porta de emprego na minha vida, mas eu não prego o que eu quero nem o que você quer escutar, eu prego o que Deus põe no meu coração, eu prego o que Deus precisa falar, e nessa noite eu preciso falar acerca disso. Nós confundimos os processos, nós achamos que o fato de nós termos uma promessa, o fato de nós sermos escolhidos, nos dá o direito de escolher o que Deus vai fazer conosco. Nos dá o direito de escolher o que vai acontecer na nossa vida, mas não é assim que funciona. E esse texto explicitamente fala sobre isso. A inversão dos valores, a inversão do processo, a inversão da gente achar que
porque nós fomos chamados, porque nós temos o amor de Deus, porque nós temos o amor do Pai, nós temos direito de escolher os nossos caminhos, quando não é assim que funciona. Os processos da nossa vida, eu tenho para mim que são como bifurcações no meio da nossa caminhada. Existe processo que eu posso passar por Deus e existe processo que eu posso passar sem Deus. O processo que eu vou passar por Deus é mais fácil? Não. O processo que eu vou passar por Deus é muito mais difícil. Mas a certeza do cumprimento do propósito é de 100%. Não existe eu passar pelos processos que Deus coloca na minha vida, na minha caminhada, e no final dá errado. Ah, Tiago, você está dizendo que eu vou ser rico, que eu vou ter tudo que eu quero. Não, eu estou dizendo que você vai ter o fim que Deus espera que você tenha. E isso basta. Porque do que adianta eu seguir essa bifurcação para o lado onde eu acho correto? O que adianta eu seguir a caminhada e seguir os processos que eu acho mais fáceis? Quando o final é morte, é pecado, é inferno, é descumprimento de promessas. E o único que pode definir, o único que pode colocar algum limite nos seus caminhos é você. Deus, ele não limita os nossos caminhos. Deus, ele passa além daquilo que nós achamos que nós podemos chegar. Porque eu sonho para mim que eu posso ser X, mas eu sonho que eu vou ser Y. Às vezes esse X que eu estou achando que vai ter mais dinheiro, mas o Y vai para o céu. O Y vai ser o cumprimento das promessas, o Y vai ser o cumprimento do meu ministério. E nós invertemos esses valores e isso acarreta nas dificuldades da nossa caminhada. E enquanto nós caminhamos, nós experimentamos coisas difíceis, coisas complicadas, e as coisas começam a dar errado, as coisas financeiras, o nosso trabalho, o nosso ministério não anda. E enquanto tudo isso vai acontecendo, às vezes nós achamos que é normal. Muitas das vezes nós colocamos a culpa em Deus por conta dos processos que nós escolhemos passar. Mas Deus trouxe aqui para falar para você, não é assim que funciona. Não é pelo que eu quero fazer, não é pelo que você quer fazer. É mediante a palavra que sai da boca de Deus. É mediante o que Deus deseja para a minha vida, o que Deus deseja para a tua vida. Não adianta eu começar uma caminhada, o início das coisas que Deus espera de mim, e eu terminar uma caminhada fora do que Deus espera de mim. A vida com Deus, a presença de Deus, ela é alimentada por constância. Ageu capítulo 2, versículo 12 ao versículo 14, eu vou ler para nós vermos. Se alguém leva carne santa na aba da sua veste, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes respondendo diziam, não. E disse Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes respondendo diziam, ficará imunda. Então respondendo Ageu e disse, assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu povo, disse o Senhor, e assim é todas as obras das suas mãos, e tudo que ele oferece, imundo é. Essa palavra falou muito comigo e é muito forte, porque a Gisele está ali, ela é enfermeira, entende muito mais disso do que eu. Mas pelo que eu conheço, quando o corpo vai a óbito, ele não necessariamente morre naquela hora, mas ele leva talvez alguns minutos para vir a óbito de fato. Só que, se você for parar para entender, ele tem a temperatura de um corpo vivo. Ele parece um corpo vivo. Algumas pessoas podem olhar e achar que está dormindo, mas quando você examina, ele está morto. E eu parei para pensar, perguntando para Jesus, o que o Senhor quer falar comigo através disso? O que o Senhor tem para passar para a igreja através disso? E às vezes, ao longo da nossa caminhada, nessas bifurcações da vida que fazem nossos processos, nós acabamos indo por alguns desses caminhos que levam até pessoas que estão mortas, que levam até pessoas que desistiram do seu ministério, desistiram do seu chamado, desistiram de fato da vida. E nós entramos em contato com essas pessoas achando que vai ficar tudo bem. Mas o pastor Anderson prega disso direto, inclusive na terça ele foi bem saliente em relação a isso. Não existe impunidade no mundo espiritual. Não existe você fazer alguma coisa no mundo espiritual e não ter algum retorno, seja ele positivo, seja ele negativo. As coisas no mundo espiritual, elas acontecem mediante o que você entrega a ele. E se você entrega coisas mortas, você recebe coisas mortas. Se você entrega a vida, você recebe vida, e é dessa forma que funciona. Eu não posso tocar num corpo morto, eu não posso tocar naquilo que é morto e esperar que em troca disso haja vida em mim, e esperar que em troca disso haja o cumprimento das promessas do ministério que Deus projetou para a minha vida. Então eu entendo que eu tocar no que é morto se entranha em mim de tal forma que eu acabo morrendo também e me entregando a isso. Mas eu tocar no que é santo não me faz santo, porque o que te faz santo não é o contato com o que é santo, e sim a constância com a santidade. O que te faz santo de fato, o que faz você viver o chamado,
promessas do seu ministério, não é um dia que você vem aqui e você sente um arrepio. Não é uma lágrima derramada. Não é um glória a Deus. Não é uma aleluia. Não é língua estranha, é uma manifestação. Não é isso. O que faz você cumprir o ministério, cumprir o chamado que Deus projetou para a sua vida, é a constância na leitura da palavra, é a oração, é a exaltação, e a gente vai seguindo a vida, invertendo os processos, a gente vai seguindo a vida achando que está tudo bem. Porque a gente tem amigo, a gente tem família, nós vivemos as nossas festas, confraternizações. Algumas promessas se cumprem, porque as promessas não se cumprem pela minha capacidade, sim pela fidelidade de Deus. E quando as coisas vão acontecendo, eu estou achando que está tudo certo, quando não está. Eu estou achando que está tudo bem. E às vezes Deus te chamou para fazer coisas grandes, você se limita a sentar no culto e sentir um arrepio e a derramar uma lágrima. Ah, Tiago, você está dizendo que isso não é manifestação de Deus? Pelo contrário, Deus se manifesta em cada emoção que nós temos, sejam as lágrimas, sejam os risos. Só que nós precisamos entender que o projeto de Deus para a minha vida não é sentado num banco, olhando uma pessoa pregar, olhando uma pessoa cantar. O propósito de Deus para a minha vida não é ser um espectador do culto, é ser um participante ativo dele. Não adianta eu entregar os pontos, não adianta eu começar uma jornada caminhando com Deus poderoso e no final dos meus dias eu estou fim trágico. Qual o fim trágico, Tiago? A morte? Não. O fim trágico é eu ter tido promessas, eu ter tido razões para crer, eu ter tido motivos para sonhar, é eu ter tido oportunidade de viver aquilo que Deus projetou para a minha vida, eu não viver por procrastinação. Eu não viver porque eu acho que talvez uma amizade, um relacionamento seja mais importante para mim do que o relacionamento com o Espírito Santo. Uma oportunidade no quartel, eu estava saindo de serviço, foi no início do ano, e eu estava conversando com um amigo meu que ele é afastado, ele estava falando com ele acerca da dificuldade que algumas pessoas têm quando ingressam na faculdade ou ingressam no serviço militar. E a quantidade assustadora de pessoas que se afastam do caminho de Deus quando elas estão nesses ambientes. E eu lembro que o cabo que estava de serviço comigo, ele falou assim para mim: irmão, acho que todo mundo quando entra no serviço militar, todo mundo quando entra numa faculdade, ele começa a descrever um pouco de Deus. Ele começa a se afastar um pouquinho dos caminhos. E eu parei para pensar, e até hoje isso mexe um pouquinho com a minha cabeça, porque eu fiquei pensando. E quando eu estava lendo esse texto, agora Deus me faz lembrar sobre isso. Ageu, ele nasceu num tempo desfavorável. Ageu não era um profeta velho. Acredita-se que Ageu tenha nascido nesse período de exílio do povo judeu na Babilônia. Então eu concluo que Ageu não era alguém velho. E esses 17 anos após o povo ter procrastinado com a construção do templo, Ageu se mantinha firme. Então eu entendo que não é um lugar, eu entendo que é a pessoa. Eu entendo que não é o ambiente onde eu estou. Não importa se é no quartel, se é na casa de fulano, de ciclano ou se é na rua. O que importa de fato é o profeta. Porque não depende do local onde eu estou. Deus ele pode habitar onde ele quiser, seja ele bem-vindo ou não, porque ele é Deus. Mas eu não posso habitar onde eu quero. Porque existem situações, existem lugares onde meus pais não podem ir. Existem amizades que eu não posso ter contato. Existem relacionamentos que eu não posso entrar, porque isso vai acarretar na minha morte. Eu vim trazer para você uma palavra que antes ela pega muito mais no meu coração do que no seu, pode ter certeza disso. Às vezes a gente entra aqui por essa porta e recebe um abraço, uma paz do mundo, e as pessoas acham que está tudo bem, as pessoas acham que está tudo certo. E quando essas coisas vão acontecendo, a gente acha que no mundo espiritual vai ter impunidade, que a gente pode levar a vida espiritual, desculpa a expressão, mas pode levar a vida espiritual nas coxas, achando que a gente vivendo de qualquer forma, o final vai ser o mesmo. Mas não é dessa forma que funciona. Não é desse jeito que funciona. Eu não posso esperar de Deus algo que eu não entrego a Ele. Eu não posso esperar a presença de Deus se eu nem peço a presença dEle a Ele mesmo. Como é que eu posso orar pela minha vida profissional, pelos meus caminhos? Como é que eu posso pedir a Deus para que Ele abençoe os meus dias? Como é que eu posso pedir a Deus para que eu viva dias com Ele, sendo que eu não faço isso todos os dias da minha vida? Como é que eu posso achar, como é que eu posso esperar que alguém que me deu tudo que eu não merecia, e muito mais do que isso, possa viver comigo, possa me dar aquilo que eu quero, sem que eu não entregue nada a Ele? E talvez a gente esteja hoje aqui vivendo os nossos caminhos de qualquer forma, vivendo os nossos caminhos na vontade que nós achamos correta, vivendo os nossos caminhos de forma que
As pessoas de fora possam até achar que nós estamos vivendo o caminho correto. Porque você prega, porque você canta, porque você ora, porque você levanta as mãos. E algumas pessoas são abençoadas, elas não são abençoadas porque você levanta a mão, elas são abençoadas porque Deus quer abençoá-las. E a gente vai levando a vida assim, e no final dos nossos dias tem uma pergunta: o que tem na minha mão? O que tem na sua mão para apresentar ao Senhor referente àquilo que Ele projetou que você fizesse? O que eu vou entregar a Deus quando Ele me perguntar o que eu fiz para Ele? Tiago, mas eu dei para você no Ministério X, você fez isso. Ah, Deus, mas pessoas se converteram, não interessa. O Ministério X não é o Y. Meu pai, o propósito é o X, não é o Y. A chamada é a X, não é o Y. Como é que eu posso esperar que o findar dos meus dias seja um findar glorioso, um findar onde eu vou viver uma eternidade com Cristo? Eu não estou falando aqui de pecado, eu estou falando de procrastinação. Eu estou falando de distância daquilo que Deus quer que eu viva. E quando eu acho que os meus caminhos são mais corretos que os de Deus. Ageu capítulo 2, versículo 23. O último versículo do livro de Ageu. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque eu te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Já estou encerrando a palavra e eu não poderia encerrar sem mencionar esse texto, sem mencionar essa passagem, porque após tanto tempo de exílio, após tanto tempo de dificuldade, após tantas complicações no povo de Israel, no povo de Judá, o final é uma promessa. O final é uma promessa e o conforto no final dessa promessa. Porque às vezes nós viemos para cá e muitas pessoas não estão nem procrastinando, mas elas não acreditam naquilo que Deus depositou na vida delas. Eu não acredito que eu possa chegar em lugares altos, porque nesse momento eu estou no lugar baixo. Mas como eu falei, de repente Deus ele leva dias, anos, meses, anos, décadas para acontecer. Eu não posso esperar viver uma promessa agora, sendo que existe um findar de processos que eu preciso passar para que eu possa alcançar isso. E é interessante salientar essa palavra porque Deus ele promete fazer de Zorobabel como um anel de selar. Um anel de selar era um anel usado por autoridades, por reis, que quando eles emitiam um certificado, uma carta, eles necessitavam autenticar, eles colocavam esse anel como prova de fidelidade, como prova de confiança, como prova de que aquilo ali era verídico. O chamado de Deus para você nessa noite é esse: te tornar um anel de selar. É Ele falar algo do céu, você responder na terra e isso ser confirmado, porque isso foi falado através de Deus, porque isso veio da boca de Deus. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Talvez você tenha vindo aqui esperando uma palavra diferente, e talvez eu tenha estudado uma palavra diferente também, como estudei. Só que não é como nós queremos, é como Deus quer que as coisas aconteçam. E o propósito de Deus, o chamado de Deus para nós nessa noite é isso: eu quero fazer de você um anel de selar. Eu não quero que você venha e seja um espectador. Eu quero falar, e quando você repetir o que eu estou dizendo, as coisas aconteçam porque eu estou te certificando. Eu quero achar essa passagem aqui. Eclesiastes 2, 4, 11. O Alan deu essa palavra no EBD que foi totalmente diferente de todos os EBDs que eu já vi. Foi uma conversa onde quem estava falando comigo, onde quem estava falando com o Alan, onde quem estava falando com todo mundo que estava na aula, o próprio Espírito Santo me direcionando. E essa palavra, quando foi dita por ele, mexeu muito comigo. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos, servas, e tive servos nascidos em casa. Tive também grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houveram antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata, ouro e joias de reis e das províncias,
Provi-me de cantores, cantoras e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda sorte. E engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Enquanto nós seguimos esses caminhos que nós achamos corretos, nós vamos nos envaidecendo de coisas que nós compramos, de coisas que nós conquistamos, de coisas que são interessantes para nós. Mas o final disso é a aflição de espírito e sopro. O sopro está aqui. Agora ele não está mais. Ele já passou. E eu vou vivendo uma vida eternizando coisas que são terrenas. Eternizando coisas que são passageiras e coisas que são momentâneas. Eternizando relacionamentos que podem acabar. Eternizando amizades que podem acarretar em traições. Eternizando os trabalhos que eu posso ser despedido ou eu posso falir. E enquanto as coisas que são eternas, as coisas que são celestiais vão passando. E vão passando, as oportunidades elas vêm só uma vez. Raras exceções das oportunidades aparecem 2 vezes. E essa oportunidade, ao invés de eu aproveitar, eu rejeito. Eu permito que ela passe por mim. E o Espírito Santo de Deus quase me sacode e fala para mim: pelo amor de Deus, eu tenho algo diferente. Eu tenho algo novo. Eu tenho algo que ninguém na sua família viveu ou vai viver. Porque o meu propósito é específico com você. E a gente eterniza coisas bobas, coisas que passam. A gente vai deixando o reino espiritual passar, a gente vai deixando as coisas de qualquer maneira e no final dos nossos dias a gente tem felicidade. A gente tem um sentimento de não ter cumprido aquilo que me foi proposto. Um sentimento de não ter feito aquilo que Deus havia colocado no meu coração. E meus dias vão acabando e algumas pessoas vão deixando de receber palavras ou de conhecer Jesus por causa da minha procrastinação. E algumas pessoas vão deixando de experimentar coisas vindas de Deus, talvez porque eu não abri a boca e profetizei. Pessoas talvez deixem de ser curadas porque eu e você não levantamos a mão. E não temos autoridade ou não temos ousadia suficiente para que essas pessoas sejam curadas. Não se trata do que eu acho melhor. Não se trata do que você acha melhor. Não se trata do que você estudou, não se trata do que eu estudei, não se trata do que você é bom ou do que eu sou bom. Se trata do que Deus pode fazer através de mim, Deus pode fazer através de você. Talvez o que Deus pode fazer através de mim, ou melhor, talvez o que Deus quer fazer através de mim e quer fazer através de você, não seja o que você espera. Mas quem foi que depositou essas esperanças erradas no nosso coração? Fomos nós mesmos. E a gente deixa passar as palavras vindas de Deus. A gente deixa passar o propósito vindo de Deus, a gente deixa passar o que Deus de fato quer pra gente. E a gente se entrega às nossas próprias vontades. A permissão do pastor Gilson, eu peço que os irmãos coloquem de pé. Não vou pedir para que você saia do seu lugar, algumas pessoas não ficam confortáveis com isso. Mas eu preciso que seja feita uma oração em prol do seu ministério, em prol da sua vida espiritual. Eu estava escutando louvor em casa e todo mundo conhece, né? Existe vida aí. E às vezes nós nos damos como mortos, quando na real nós estamos caminhando para a morte sim de fato, mas ainda não estamos mortos. E a palavra de Deus para mim, a palavra de Deus para você nessa noite é: existe vida aí, existe oportunidade, existe escape, existe saída, existe cumprimento de promessa, existe cumprimento de ministério. Existe um lugar onde eu quero te levar, onde você mesmo não projetou, mas eu vou te levar, porque não se trata da sua capacidade, se trata da capacidade de Deus. Porque não se trata do seu poder de aquisição, porque não se trata da sua oratória, da sua fala. Se torna da capacidade que é infindável que existe em Deus. Eu vou pedir para o pastor Adilson fazer essa oração, peço que você coloque a mão no seu coração. E que você entregue para Deus de fato aquilo que tem te afastado. Aquilo que você tem colocado como prioridade na sua vida, e o Espírito Santo de Deus tem ficado do lado. O Espírito Santo de Deus, ele tem te chamado todos os dias, mas você não dá ouvidos para isso. O
Porque talvez para você a caminhada que você está trilhando, ou as coisas que estão acontecendo sejam mais importantes do que Deus quer para você. Mas eu estou aqui para te dizer, e antes de dizer para você, Deus diz para mim, é mais importante nós seguirmos o que Deus projetou para a nossa vida. Pelo amor de Deus, não viva uma vida onde você vai viver pelas suas próprias paixões, as suas próprias vontades, quando aquilo que Deus quer fazer em você, através de você, está passando.